Boa noite Angola, boa noite Guiné Equatorial, boa noite Moçambique, boa noite Cabo Verde, boa noite África. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Ao celebrarmos o mês da mulher, que está prestes a terminar, acabamos sempre por refletir nos avanços que as mulheres trouxeram na última década. Em 2019, a proporção de mulheres em cargos de gestão sénior cresceu globalmente para 29%. Isso se manteve constante em 2020 e em 2021 cresceu para 31% e os números continuam a crescer. Para chegarmos onde estamos hoje, é preciso recordar que tudo começou em 1908, na cidade de Nova York, quando milhares de mulheres se uniram e marcharam para exigir melhores condições de trabalho e o direito de poder votar. Hoje, muito se fez e deve continuar a ser feito no que toca ao empoderamento da mulher. Recentemente, duas mulheres em dois países, pela primeira vez, chegaram a ocupar o posto mais alto jamais ocupado por mulheres nestes países. Refiro-me à vice-presidente da República de Angola e à vice-presidente dos Estados Unidos da América, e outras chegaram mesmo a ocupar a presidência dos seus países. Nos últimos ciclos eleitorais, as mulheres têm estado numa trajetória política ascendente e desde 2016 que o seu engajamento político cresceu exponencialmente e as mulheres, especialmente as mulheres negras, tornaram-se mais envolvidas como eleitoras, ativistas e candidatas. Hoje vamos conhecer uma destas mulheres. Refiro-me à Esperança da Costa, vice-presidente da República de Angola, que não somente vamos conhecê-la melhor, mas também entender um pouco mais sobre aquilo que é o seu trabalho como vice-presidente. Sem mais demoras, passamos então para a entrevista. Veja. Hoje temos uma convidada especial, trata-se da vice-presidente da República de Angola, a quem desde já, senhora vice, muito obrigada por conceder-nos esta entrevista. Bom dia, senhora Ariana Vraz. É um prazer estar aqui consigo nessa entrevista sobre a vice-presidente da República. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Estamos a celebrar o mês das mulheres e eu gostaria de começar a nossa entrevista, não somente eu creio que os telespectadores lá em casa gostariam de começar por conhecê-la melhor. Quem é Esperança da Costa? A Esperança da Costa é a quarta filha de um casamento entre Eduardo Francisco e Maria Ventura, que eram os meus pais. Meu pai nasceu no Zaire, portanto, mais precisamente no Nzeto. A minha mãe é de Luanda, porque infelizmente já se foram os dois, e desta relação foram gerados 6 filhos. 2 rapazes, portanto os mais velhos, e depois 4 meninas. E eu sou a segunda menina deste casamento. Nascida em Luanda? Nascida em Luanda e toda a minha vida em Luanda. Fiz os meus estudos primários aqui em Luanda, secundários, e depois fomos para o Liceu Feminino e mais tarde para a universidade. Na Universidade Agostinho Neto, a única pública na altura, onde me licenciei em Biologia, porque desde cedo tive e nutri sempre um grande interesse, uma elevada curiosidade sobre o conhecimento de tudo que me rodeava, principalmente os animais e as plantas. E, portanto, ingressei no curso de Biologia, embora quisesse Medicina. Mas tinha 2 irmãos mais velhos, cujo relacionamento comigo era excelente, que cuidavam da minha aptidão vocacional e nos foram dirigindo desde o liceu as matérias ligadas à Biologia. E, portanto, Esperança Costa é esta pessoa. A nossa vice-presidente, a primeira mulher a chegar a este cargo, que para nós, principalmente a todas as mulheres, é um orgulho muito grande e acaba por ser um sinal, né? Uma chamada de atenção a todas as mulheres que é possível. Temos aqui o exemplo vivo, a senhora vice-presidente. Já vamos falar também um pouco mais sobre aquilo que é a paixão da senhora vice relativamente à biologia, mas mais lá para frente. Sei que tem obras publicadas, excelente. Mas vamos olhar um pouco para a vida política. Como é que entra para a vida política, senhora vice?
A vida política surgiu no decurso da minha juventude. No decorrer da minha juventude surgiram os partidos políticos e nós, no local onde estávamos inseridos, no bairro, fomos e ingressamos nas fileiras do partido. Numa primeira fase, numa estrutura mais básica, portanto, com outros jovens do bairro, e depois fomos conduzindo todo este processo de participação para os degraus seguintes de ascensão na vida política. Portanto, numa célula do partido, depois no comitê de ação do nosso bairro, e assim fomos ascendendo, depois no comitê municipal do bairro, no comitê provincial do bairro, portanto, aí já da província de Luanda, portanto, fomos cumprindo com todos os passos e toda a estrutura organizacional constante dos estatutos do nosso partido. Começou como uma brincadeira, claro. Éramos vários jovens, agora vamos para a política, agora vamos para a política. E os irmãos a incentivarem neste lado. E, portanto, tudo isso desenrolou-se naturalmente, sem nenhuma pressão. E conciliávamos o lado da formação, portanto, os estudos, com o lado da política. E fomos progredindo naturalmente em todo este processo, até que chegamos aos órgãos centrais, da direção central do nosso partido. E aí, pronto, disponíveis para ocupar qualquer cargo que o partido achasse conveniente. Portanto, e nós, como militantes do partido, disponíveis para onde quer que o partido ache que a nossa ação, que o nosso empenho, que o desenvolvimento do nosso trabalho seja útil para a reconstrução do país, para o desenvolvimento. Senhora Vice, eu creio que na altura que começa a vida política, muitos tinham ainda a mentalidade de que política não é para mulher, é coisa de homens. Quando entra para a vida política, tinha ideia que um dia pudesse chegar à vice-presidência de Angola? Nunca me passou pela cabeça que chegaria a este cargo. Na verdade, construímos toda esta ascensão política meramente integradas num processo de dar cada vez mais o nosso contributo para o desenvolvimento da nação, ali onde fosse necessário, na educação, na investigação científica, mas eu integrei muito cedo também os chamados comitês de especialidade. Comitês de especialidade virados, sobretudo, a questões já da realidade angolana, virados, sobretudo, para a ecologia, para a biodiversidade, para as questões ambientais. E aí integrei a direção do comitê como coordenadora do grupo temático de biodiversidade. E, portanto, fui dado o meu contributo como consultora nesta altura. Mas também dizer que a nossa entrada na vida política propriamente dita foi feito com todo o trabalho que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa carreira profissional, mesmo estando na Universidade Agostinho Neto. Na Universidade Agostinho Neto, acabamos por ser recrutados como docentes da universidade. Houve uma altura, sobretudo nos anos 80, 84, em que houve um grande êxodo dos docentes angolanos, devido ao conflito armado. E estes docentes abandonaram o país. E havia uma lacuna que era necessário colmatar. Ao mesmo tempo, o Executivo lançou concursos para o ingresso para a carreira docente. E, portanto, aí fui recrutada, incorporei o quadro docente e fui fazendo toda a minha carreira profissional.
como bióloga. Começamos a ver que não chegou onde está hoje do nada. Foram passos, começou de muito baixo, passo a passo, e hoje é a nossa vice-presidente. Quando teve conhecimento que vai ser a candidata, né, à vice-presidência de Angola, como é que se sentiu? Olha, quando tive conhecimento que seria candidata, foi numa reunião da nossa estrutura central do partido. E, portanto, esta notícia, de facto, apanhou-me de surpresa. Não tinha qualquer expectativa de alguma vez chegar a um lugar tão alto. Mas consumou-se. Fui indicada, fui eleita no órgão do nosso partido que elege os candidatos para deputados da Assembleia Nacional, sendo que o primeiro candidato é o Presidente da República e o segundo candidato na lista de deputados é então o vice-presidente. E então o meu nome constava das listas, foi submetido ao sufrágio no órgão colegial do partido, que tinha a missão de aprovar a lista de candidatos a ser submetida aos órgãos superiores, no caso o Tribunal Constitucional, para aprovação. Portanto, nós fomos uma das pessoas que constou dessa lista, mas, no caso, para vice-presidente da República. Mais do que ter atingido uma posição elevada no país, que muito me honra, uma posição relevante no aparelho do Estado, sinto que também, sendo vice-presidente da República, assumimos um compromisso elevado com todos os angolanos e com Sua Excelência o Presidente da República, que em nós depositou confiança. E estamos neste cargo para desenvolvê-lo com a máxima dedicação, zelo, portanto, características minhas sempre presentes do ponto de vista profissional. Eu creio que o posto que a senhora vice-presidente ocupa acaba por ser extremamente importante, não só para si, mas para as outras mulheres angolanas. Como é que as outras mulheres que estão na política, deputadas, governadoras, viram esta sua nomeação? Porque é a primeira vez na história, e quando falo disso, começamos outra vez a olhar para aquilo que o mundo hoje vê nas mulheres, que são capazes, que podem. Não só a vice-presidente hoje chegou pela primeira vez como mulher, né, a vice-presidência de Angola, mas também falo nos Estados Unidos. É a primeira vez que uma mulher chega a este cargo. Mas o que é que isso deve representar para as mulheres, para as outras angolanas, governadoras, deputadas? Acha que é um sinal positivo? Já sabemos que é, mas como é que elas viram esta nomeação? Nomeadamente esta nomeação, esta indicação para vice-presidente da República e eleição, temos de ser eleitos. Penso que representou para todas as pessoas que estiveram comigo, que conseguiram vir dar um forte abraço, trazer palavras de alento e de conforto, porque foi uma grande surpresa. Penso que inspira a todas, dignifica. Elas sentem que a nossa luta, que já começou há muito tempo, para o empoderamento da mulher, para a igualdade do género, surtiu efeito. Que estamos agora numa fase de reconhecimento cada vez mais daquele que é o papel da mulher no contributo ao desenvolvimento do país. É desta forma que fui muitas vezes contactada e sinto delas um grande abraço, um abraço forte e fraterno. E por outro lado, inspiram-se no facto de termos chegado até aqui. Olham para aquilo que foi a trajetória e dizem, sim, é possível. É possível. Então vamos todas de mãos dadas, cada vez mais trabalhar para que mais mulheres possam ascender a vários cargos da tomada de decisão. Já estamos
com uma mulher como vice-presidente. E na minha última entrevista com o senhor Presidente da República, o senhor João Lourenço, ele falou-nos, disse que se já temos uma mulher vice-presidente, para termos uma mulher presidente, obviamente estamos a um passo, é possível. Acha que isso pode vir a acontecer nos próximos tempos? Eu penso que sim, porque não? As mulheres, de facto, têm já hoje atingido cada vez mais lugares, patamares elevados na nossa política, no nosso país, em termos de executivo. Hoje temos já vice-presidente, mas também temos presidentes de tribunais superiores, temos presidente da Assembleia Nacional Legislativo, temos até vice-presidente do maior partido político, temos mulheres que se destacam em vários setores da vida nacional. Temos mulheres que se destacam na política, mas outras também se destacam no desporto. Mulheres que se destacam no Ministério do Interior, na polícia. Ascender ao cargo de Presidente da República uma mulher, penso que em Angola será possível, porque Angola iniciou todo um processo de sensibilização, de educação à mulher. Angola iniciou um forte programa de alfabetização. Angola iniciou um programa de mudança de consciência a nível nacional, a nível da sociedade. E pensamos nós que hoje a sociedade está melhor preparada, porque a sociedade tem visto, de facto, o contributo das mulheres. E é necessário isto, é necessário que a sociedade veja o contributo das mulheres, que valorize o seu trabalho, que veja a sua presença e respeite. Deste modo, as mulheres têm se destacado. Com certeza. Vão conseguir. E isso vê-se não só em Angola, em África, mas a nível mundial mesmo. A senhora vice-presidente, fala-nos um pouco dos desafios da mulher política em Angola. Quais são os maiores desafios que enfrentam as mulheres? E começamos em Angola e depois pode ir um pouco para a África, né? De uma maneira geral. Quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam, as mulheres que estão na política? Os desafios de conciliar, primeiro, o binômio mulher-família. As mulheres são mães, são donas de casa, são gestoras do seu lar, são esposas. E, portanto, têm aí o seu trabalho que não podem nunca descurar. São elas as guardiãs dos valores da família também. E têm cada vez mais exercer esta atividade com zelo, com dedicação e, sobretudo, com amor. Mas, por outro lado, a mulher foi se destacando porque foi se capacitando, foi se qualificando cada vez mais. Houve esse processo de formação e a mulher está numa posição em que desenvolve, em que está posicionada em outros patamares, quer seja do executivo ou não. Mulheres como presidentes de conselhos de administração têm que desenvolver aí a sua atividade, mostrar a sua competência, mostrar as suas habilidades para o desenvolvimento das tarefas que lhes são acometidas. O desafio, para além de haver sempre um bocado de segregação e receio de que, porque é que eu vou ser agora, eu sou homem, vou ser coordenado por uma mulher. Portanto, há ainda na nossa sociedade esses estereotipos e, infelizmente, alguns estigmas culturais que atrasam o desenvolvimento deste processo, a igualdade do género, o empoderamento da mulher. Portanto, penso que este é um grande obstáculo. Mudar as mentes, colocar na sociedade o grande paradigma de que hoje nós todos somos iguais, nós todos somos seres humanos e temos, do ponto de vista fisiológico, natural e biológico, todas as capacidades para desenvolver qualquer atividade, desde que consigamos cultivar todas as habilidades, criar todas as competências para o efeito. Portanto, pensamos que
seria esta uma forma de ultrapassar os obstáculos. A senhora vice tocou num ponto extremamente importante e é preciso talvez recordar, claro que nem é necessário, que a mulher, muito embora esteja num cargo elevado, é mãe, é esposa, continua a ser a mulher que é. Como é que a senhora vice-presidente concilia o seu trabalho como vice-presidente e o ser mãe, sei que é mãe, esposa? É como todas as outras mulheres ou é diferente? Eu penso que é algo que se desenvolve naturalmente. Sou mãe, sou esposa e sou avô. Ainda tenho os netos. E, portanto, consigo conciliar, sim, todo este trabalho. Vejamos, nós, na verdade, temos que conseguir colocar-nos no devido lugar em cada momento. Quando somos mães, estamos com os nossos filhos, somos mães. Nas nossas tarefas de casa não podemos relegá-las para terceiros. Temos que olhar, temos que cuidar de ser esposas e de ser avô também. No âmbito profissional, temos que desenvolver as nossas tarefas com competência. Temos que estar ali a dedicar-nos. Temos que ser sérios no compromisso e responsáveis pelo compromisso que assumimos. E penso que desta forma tudo se desenrola naturalmente, desde que nós saibamos que, ao estabelecermos novas metas, essas metas exigem de nós cada vez mais responsabilidade. E, portanto, temos de ali estar com responsabilidade e trabalhar para todos, independentemente do género. Portanto, estarmos ali com a responsabilidade, com a dedicação e zelo no desenvolvimento das atividades que nos são prometidas. Agora, senhora vice-presidente, quero esclarecer talvez um pouco aos nossos telespectadores sobre aquilo que é o trabalho de uma vice-presidente, porque temos o presidente e temos uma vice-presidente, e eu queria que falasse um pouco daquilo que são as suas funções. O que é que normalmente, ou qual é o trabalho da vice-presidente? A vice-presidente é auxiliar do presidente da República, no âmbito do estabelecido na nossa Constituição, na Constituição. E, portanto, auxilia o presidente no desenvolvimento de todas as suas funções executivas ali para as quais ela for chamada, mas também substitui o presidente quando está ausente, portanto fora do país. A vice-presidente assume as funções executivas correntes do país. A vice-presidente representa o presidente da República em fóruns nacionais, em cerimônias públicas, mas também em cerimônias internacionais no exterior do país. A vice-presidente representa o presidente em todos os atos para os quais for designada. E, portanto, a vice-presidente, para além disso, tem aqui esta casa, que é a vice-presidência da República, e aí tem que coordenar a gestão dos órgãos de apoio à vice-presidente da República, fiscalizar, controlar esses órgãos, para que, de facto, o seu desempenho seja o desempenho necessário para que a vice-presidente possa prestar o apoio adequado ao Presidente da República. Senhora Vice, eu sei que além de ser esse órgão auxiliar do Presidente da República, também coordena vários projetos, é isso? Sim, a vice-presidência é um órgão auxiliar do Presidente da República e coordena vários projetos, entre eles 2 conselhos, portanto o Conselho Nacional de Águas e o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento de Trânsito, e 2 comissões. A Comissão Nacional de Salvaguarda do Património Cultural Mundial e a Comissão Nacional de HIV-Sida e das grandes endemias. E era importante esclarecer isso, porque às vezes tem-se a ideia de que a vice-presidente não faz muito, ou que a vice-presidente pouco aparece, mas é exatamente o que a vice acabou de explicar.
o trabalho de uma vice é nada mais, nada menos do que auxiliar, neste caso, o Presidente da República. Assim é, mas nós também temos outras funções que o Presidente da República nos atribui. O Presidente da República atribui-nos a coordenação de 4 comissões. Portanto, a Comissão Nacional para o Patrimônio Mundial, Cultural, a Comissão Nacional para o HIV-Sida, o Conselho Nacional das Águas, o Conselho Nacional de Aviação e Trânsito, portanto, que são, na verdade, conselhos consultivos que prestam consulta ao Presidente da República e auxiliam com dados, com informação, para possibilitar a tomada de decisão mais assertiva naquilo que forem as políticas públicas de intervenção nestes setores. Então, fala-nos também um pouco, uma vez que a senhora Vice acabou de mencionar e muito bem, além de prestar todo o apoio ao Presidente, também coordena estes projetos. Mas ainda tenho mais para lhe dizer. Exato. Fiquei nestes, mas devo dizer-lhe que também Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, atribuiu-nos também a pasta da educação, a supervisão, tanto da educação, do ensino superior e do ambiente. Portanto, temos também ação nestas 3 áreas fundamentais no que diz respeito à vida nacional. E estamos a trabalhar, sim, nestas áreas também. Eu acho que eu iria focar, queria que a senhora Vice falasse-nos um pouco como é que tem sido a atuação da senhora Vice-Presidente na área da educação e o meio ambiente. Na educação, nós estamos a trabalhar em projetos que visem, sobretudo, a melhoria do ensino primário, portanto, do pré-escolar, aumentar a rede de escolas para que ninguém fique de fora do sistema de ensino e consigamos garantir o ensino obrigatório até a 9ª classe. Estamos também com um forte programa de alfabetização, portanto, alfabetização de todos os adultos, a alfabetização a nível nacional. Contamos com cerca de 5.000 voluntários para alfabetizar e, portanto, pensamos que desta forma vamos conseguir diminuir as taxas de analfabetismo no país. Ainda na área da educação, estamos já a ver o projeto de programa, na verdade, de alimentação escolar. Alimentação escolar virada, sobretudo, para uma merenda para o ensino primário, portanto, os estudantes do ensino primário, para facilitar, para melhorar as suas condições, para melhorar o seu aproveitamento, o desenvolvimento da capacidade cognitiva desses estudantes, de modo que possamos aumentar o aproveitamento destas crianças. E também a incidir em políticas públicas que visem, sobretudo, a consciencialização das crianças, da necessidade da escola, do desenvolvimento da escola. Portanto, estamos a olhar para a questão de providenciarmos as infraestruturas adequadas e os meios adequados para que o ensino se desenvolva naturalmente e que haja, de facto, qualidade no ensino. E o meio ambiente, sei que também é um dos projetos coordenados pela senhora Vice? Pois, também deixa-me só dizer, não toquei no ensino superior, mas no ensino superior também estamos a fazer todo um trabalho. Temos programas ligados a um roteiro para a elaboração do diagnóstico daquelas que são as condições das infraestruturas, não é? E aí estamos
a querer adequar essas infraestruturas à oferta formativa que nós ministramos em cada uma das instituições. Vamos identificar novas instituições de ensino para serem construídas ao longo das várias províncias do país e pensamos que até 2027 nós iremos cada vez mais focar-nos na qualidade do ensino, na melhoria da qualidade do ensino, mas também na melhoria das condições sociais dos professores. Reconhecemos o esforço dos docentes e queremos cada vez mais encontrar e identificar condições sociais adequadas para que possam desenvolver o seu trabalho cada vez melhor. E, portanto, estamos a cuidar, temos um plano de ação neste sentido. E vamos agora a um curto intervalo, é rápido, nós voltamos já já com muito mais. Não saia daí. Eu depois queria que falasse um pouco da sua experiência como professora. Eu sei que foi professora e... Sou professora também. O ser professora nasce da necessidade de ter cada vez mais conhecimento e da paixão por este conhecimento. Isto é inesgotável. E há toda a necessidade de partilhar este conhecimento. Portanto, como professora, tenho-me dedicado, sempre me dediquei a ensinar com qualidade. Continua a dar aulas? Os estudantes, não da maneira que gostaria, mas auxilio. Ainda os estudantes mandam mensagens, alguns, aqueles que estavam a orientar as teses de mestrado e de doutoramento, e nós respondemos, temos ali uma abertura para esses estudantes poderem tratar daquelas que são as matérias, mas na verdade lecionar propriamente dito já não. Fazer investigação propriamente dita já não. Já não podemos nas funções atuais que ocupamos. Queremos agora criar condições para que essa investigação se desenvolva naturalmente e que cada vez mais angolanos possam engrossar as fileiras do quadro docente das várias universidades. O meio ambiente também é uma das pastas que a senhora vice-presidente coordena. Queria que falasse um pouco como é que estamos nesta área. A questão do ambiente, na verdade o ambiente é uma questão prioritária nas agendas globais. Nós, aqui no país, não podia ser diferente. Nós temos vários ecossistemas. Nós temos um coberto vegetal e uma elevada diversidade vegetal que é de veras reconhecida a nível nacional, a nível mundial também. E, portanto, cuidar desse recurso natural é importante, sobretudo a sua conservação. Estabelecemos, no quadro da conservação, elaboramos uma estratégia nacional para a conservação da biodiversidade. Somos signatários da Convenção da Biodiversidade e, nesta base, elaboramos a estratégia para a criação dos parques naturais. E esses parques naturais, constituídos como infraestruturas estratégicas de conservação, permitem-nos conservar tanto a flora como a nossa fauna. E, portanto, neste momento, nós tínhamos quase que 6% do território nacional com parques. Agora aumentamos as nossas áreas de conservação para 12%. E áreas de conservação em parques naturais apenas dentro do país, mas também parques de gestão integrada, transfronteiriça, portanto, partilhada com outros países vizinhos.
E aí desenvolvemos todas as ações, os parques podem servir para conservar e servem para conservar a biodiversidade, mas também constituem autênticos laboratórios para a investigação. Angola tem um elevado coberto vegetal e deste coberto vegetal cerca de 27% são espécies nossas, são endémicas. 37% são plantas medicinais. E há necessidade de se fazer esse levantamento cada vez mais, esse estudo. Por isso, nesses parques, nós não olhamos apenas a questão de conservação feita do ponto de vista do executivo, mas também a questão da conservação feita pelas comunidades presentes no parque. Porque, na verdade, são essas comunidades que lidam diariamente com esse recurso. E essas comunidades olham para este recurso e sabem exatamente, têm o conhecimento da utilidade. Elas sabem dizer à Ariana se esta espécie pode ser utilizada para a Ariana pôr no rosto e, portanto, ter um rosto mais hidratado. Sabem dizer qual é a utilidade que cada uma das espécies tem, quando é que a espécie nasce, se a espécie é tóxica, se é de caráter alimentar e também a sazonalidade dessa espécie. Portanto, é um conhecimento que nós temos cada vez mais levantar para que possamos também utilizar muitas das nossas espécies naturais para a segurança alimentar da nossa população. É essa sua paixão, senhora vice-presidente, pela biodiversidade é que a inspirou a escrever? Sei que tem algumas obras. Fala-nos um pouco destas obras. As obras que tenho surgiram da necessidade de se fazer exatamente esse levantamento. No âmbito do desenvolvimento da minha carreira de investigadora, acabamos por criar uma unidade de investigação em botânica, o chamado Centro de Botânica da Universidade Agostinho Neto. E este Centro de Botânica lida com a inventariação de todo o coberto vegetal. Portanto, é necessário fazermos uma inventariação da vegetação para sabermos se as espécies são alimentares, são madeiráveis, são medicinais, portanto, tudo isto. Daí surgiu a necessidade de documentarmos e também olhar para aquilo que são os nossos ecossistemas e os nossos habitats e avaliar se estão em boas condições ou não, quais são as ameaças que esses ecossistemas agora sofrem, qual é a pressão. Daí surgiu o livro de plantas ameaçadas de extinção, portanto, para analisar qual é o tipo de ameaça, quais são as espécies que o país tem e que tipo de medidas têm que ser introduzidas para podermos desenvolver políticas públicas necessárias para reverter a situação. Os parques têm também a fauna e, portanto, estas estão presentes e têm também de ser conservadas, até porque os parques são também infraestruturas estratégicas de lazer, não é? Para a prática do turismo, do ecoturismo. Enfim, a questão ambiental é também centrada nas grandes questões ligadas à necessidade do mapeamento de todos os nossos recursos naturais. Angola tem uma vasta costa, tem uma elevada produtividade marinha e é necessário fazermos um mapeamento de todos esses recursos naturais. Esses mapeamentos para interferirem e apoiarem na governança, para podermos estabelecer os planos de gestão. Os planos de gestão levam ao aproveitamento da exploração desses recursos naturais, que se vão traduzir em mais receitas, em mais economia, portanto, em mais desenvolvimento do país, portanto, na melhoria do bem-estar das nossas populações. Não me esqueci, há a grande questão global agora do aquecimento global, problema das alterações climáticas também aí. Angola está a trabalhar, tem uma estratégia nacional até 2035,
no que diz respeito à adaptação e às mudanças climáticas, e está a trabalhar no sentido de cada vez mais criar maior resiliência, fortalecer as nossas comunidades contra os eventos extremos das alterações climáticas. Não interessa se a África e se Angola não são dos países que emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa. Porém, é sabido que é a África e Angola e outros países em África que vêm sofrendo e vão sofrer as consequências das alterações climáticas. E aí também o país e Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, assumiu para si este grande desafio de cada vez mais fortalecer as nossas comunidades, acabar com a seca no sul do país, reverter a situação, dotando as nossas comunidades de todas as condições para o desenvolvimento da agricultura, garantir a segurança alimentar das nossas populações. Eu agora queria que a senhora Vice falasse um pouco daquilo que tem sido a atuação das mulheres, as mulheres africanas de um todo, na busca de melhores condições sociais, desenvolvimento dos países. Eu acho que as mulheres jogam um papel extremamente importante. Como é que estamos a nível da África? Podemos começar? Melhorando. As mulheres, de uma maneira geral, a nível da África, vêm melhorando. Também há agora vários instrumentos, Agenda 2030, a Estratégia África que nós queremos, 2063, a Agenda Africana, e outros instrumentos legislativos que os países foram desenvolvendo no âmbito da União Africana. Portanto, e a África conseguiu fazer um percurso da situação em que estava, em que a mulher não pode ir à escola, a mulher não pode exercer a carreira A, B, C e D, porque é uma carreira para homens, até o momento em que temos uma mulher como vice-presidente da República. Um longo trajeto, foi preciso apostar na educação das meninas, das raparigas, foi preciso trabalhar com as comunidades no sentido de paulatinamente eliminar todos esses obstáculos que impediam o desenvolvimento da mulher e das raparigas e que ainda hoje, infelizmente, se mantêm. E, portanto, as mulheres foram progressivamente trabalhando nesse sentido, almejavam chegar a outros lugares, estabeleciam novas metas, trabalhavam no sentido de criar capacidade e qualificação para, com responsabilidade, desenvolver esses desafios. E nós hoje chegamos, de facto, a uma situação em que, quer em Angola, quer em vários países de África, países africanos, as mulheres estão na tomada de decisão. E não só. Mulheres são líderes comunitárias. Ali onde elas se inserem, as mulheres estão presentes no seio familiar e exercem aí o seu papel. Mas mais do que apenas na grande questão de serem líderes, as mulheres têm uma participação ativa da democratização dos nossos Estados. As mulheres têm um forte contributo na gestão dos conflitos, na segurança, na paz e um valioso contributo para o desenvolvimento e para o progresso dos nossos países em África. Com os sinais que o mundo vai dando, as oportunidades às mulheres cada vez mais são visíveis em todos os países, não só aqui em Angola, em África no geral. Então é preciso que as jovens mulheres estejam preparadas, e tocou num ponto extremamente importante. Educação é um fator-chave para que tenhamos cada vez mais mulheres em cargos de decisão. Mas que mensagem é que a senhora vice-presidente gostaria de enviar às nossas jovens mulheres, que são o futuro da Angola, da África e do mundo? Sim, Ariana. Às jovens mulheres, nós deixamos a mensagem de que continuem sempre, aproveitem todas as oportunidades de formação, sejam resilientes, não desanimem, não se sintam excluídas, nem se deixem excluir desse processo. Não utilizem os estereotipos como motivo para o abandono escolar. Sejam resilientes,
sejam mulheres que cada vez mais podem dar um forte contributo ao país. Sejam mulheres que olham para a educação como uma alavanca para a sua capacitação e para que elas se possam empoderar e posicionar. Digam não à violência, digam não ao facto de se manterem apenas em casa, na cozinha, a trabalhar como domésticas. Sigam em frente e sintam que há outras mulheres do mundo nas quais se podem inspirar. Também fizeram um trajeto, também foram raparigas e meninas como elas e hoje estão posicionadas nos lugares em que estão. E, portanto, é olhar e dizer não à violência, não aos estereotipos, sim à educação, à qualificação, à capacitação permanente. Que sim, elas podem chegar lá. E qual é o... Vamos voltar um pouco, senhora Vice. Qual é o maior problema que hoje a nossa juventude mulher enfrenta? De um ponto de vista da senhora vice-presidente, sabemos que a juventude em si, no geral, passa por muitas situações e há uma série de problemas que muitas enfrentam, mas especialmente as mulheres. Qual é o maior problema, do ponto de vista da senhora vice-presidente, que as nossas mulheres hoje enfrentam e que mensagem podia enviar a elas de formas a ultrapassar este problema? As mulheres, aqui em Angola particularmente, no mundo, mas aqui, refere-se a Angola. As mulheres em Angola, nós dizemos simplesmente que é necessário ultrapassar a questão da segregação. É necessário a mulher posicionar-se como mulher e como um ser humano, sobretudo. E trabalhar no sentido de almejar e conseguir aquilo que, de facto, ela estabeleceu como meta. Portanto, obstáculos vai encontrar. As mulheres têm, do ponto de vista do meio em que se inserem, algumas dificuldades, algumas práticas não boas, sobretudo a jovem mulher. Viram-se párias e para práticas nefastas, consumem o que não devem, utilizam o que não devem. Portanto, elas podem olhar para o outro lado. Elas têm exemplos a seguir, elas podem se inspirar, elas podem perguntar como é que esta pessoa que nasceu num bairro humilde, teve pais humildes, chegou a esta posição. Ela tem referências. Ela não tem que seguir, não é a única solução. Enveredar por o caminho mau. Não é. Há outras. Abrem-se outros horizontes. Mas a mulher tem que fazer esta força também, internamente. Não pode só dizer que tem obstáculos. Ela internamente tem que se consciencializar que pode ultrapassar os obstáculos. Há no país um conjunto de instrumentos legislativos, há instituições às quais ela pode recorrer. Há o Ministério da Ação da Família, Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Ela pode lá ir. Há o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. A mulher pode bater estas portas. E, portanto, estas dificuldades que elas encontram, na verdade, deixam de ser dificuldades. O país está apostado na educação das mulheres. O país está apostado no desenvolvimento equilibrado e na igualdade do género, no empoderamento da mulher. Portanto, a mulher tem escolhas, tem outras escolhas. Não pode ficar resguardada nas dificuldades que encontra. Senhora Vice-Presidente, e como é que descreve a mulher angolana? Sabemos que a mulher em si, no geral, africana, é muito sacrificada, é mãe, é batalhadora, temos aí as nossas jungueiras, mas como é que qualifica a mulher angolana?
A mulher angolana é uma mulher guerreira, é uma mulher resiliente, que não desiste, é uma mulher que está sempre presente e dá sempre o seu contributo ali onde ela é chamada, seja para poder apoiar no desenvolvimento comunitário, ao nível da sua família, ao nível do seu bairro, seja para dar o seu contributo ao nível superior para o desenvolvimento do país, para as questões de conflitos, para as questões da democratização. Portanto, a mulher em Angola está pronta todos os dias. E a mulher é batalhadora. A mulher zungueira, que diz, a mulher que é vendedora doméstica, esta mulher com as receitas que arrecada, e muitas das vezes, muitas delas são mulheres solteiras, educam vários filhos. Eu sou professora e conheci muitos exemplos da mulher zungueira que trabalha como zungueira, arrecada a sua renda e aplica nos estudos, na formação dos seus filhos. Portanto, a mulher eu iria classificar como guerreira, defensora dos valores familiares. E a tendência, senhora vice-presidente, de termos cada vez mais mulheres a ocuparem cargos de destaque aqui na nossa sociedade angolana, vai continuar a crescer? Como é que vê? Como é que vê a posição do nosso governo relativamente às mulheres? Já temos várias, não só no Parlamento, a ocuparem postos de destaque, e temos aqui também a vice-presidente, mas a tendência é crescermos, é continuar a termos cada vez mais mulheres? Sim, Ariana. Aqui em Angola, e agora com mais uma vice-presidente mulher, a tendência é esta, de facto, é crescer. A tendência é investirmos cada vez mais na formação da mulher, para que a mulher atinja todos esses cargos, todas essas posições no aparelho do Estado, não apenas porque é mulher e tem que preencher um número, mas porque, de facto, ela tem as capacidades requeridas e as habilidades para desenvolver as atividades que lhe forem acometidas. Portanto, nós temos um programa, o país tem um programa para investir exatamente em mulheres, na sua formação cada vez mais, na investigação científica, na ciência. Temos um programa de investigação científica que o Ministério do Ensino Superior agora vai lançar, que é a de reservar cerca de 55% das nossas bolsas para mulheres. E também 55% do financiamento para o desenvolvimento de projetos de investigação científica direcionado a mulheres. Vamos trabalhar nesse sentido. Mas é claro que não é apenas um número. A mulher tem que preencher os requisitos necessários para aceder a este financiamento, para o caso da ciência. Mas também estamos a ver mais, nós estamos a ver no fortalecimento das mulheres rurais. Estamos a direcionar créditos para as mulheres rurais, para as mulheres mais vulneráveis. Temos programa Quenda, que assume a eliminação dessa vulnerabilidade a nível da mulher, que combate a pobreza. E cada vez mais estamos a indicar que o caminho a seguir é organizar políticas públicas de financiamento inclusivo. Porque, de facto, Angola vê a necessidade de um desenvolvimento com a participação de todos os angolanos. Um desenvolvimento inclusivo, um desenvolvimento sustentável, portanto, que permita o progresso do país e cada vez mais a melhoria das condições de vida da população. Muitíssimo obrigada, senhora vice-presidente, por esta entrevista. Eu creio que os nossos telespectadores, inclusive eu mesma, acabei por conhecer um pouco mais sobre a nossa vice-presidente, uma mulher. Estamos aqui a celebrar o Março Mulher e não podia deixar de ser diferente a conhecermos um pouco mais aquela que é a mulher que pela primeira vez chegou à vice-presidência de Angola e obviamente abre o caminho para que outras mais no futuro
possam vir a exercer este cargo ou mesmo chegar à presidência. Por que não? Muitíssimo obrigada, Sra. Vice-Presidente. Obrigada, Ariana. E chegamos assim ao fim a mais uma entrevista. Nós vamos voltar numa próxima edição com muito mais. Assim, caro telespectador, até lá.